aqui, junto com o Vladimir, meu nome é Jimmy, nós vamos estar fazendo uma apresentação da obra de Kardec, o Livro dos Espíritos. Então, nós aqui hoje vamos estar apresentando a primeira pergunta, e essa primeira pergunta, ela tem um embasamento acoplado também aos comentários de Miramês. Miramês é um espírito que esteve com o nosso querido irmão João Nunes Maia, onde ele psicografou várias obras, Francisco de Assis, Jesus está de volta, a questão de livro sobre os médiuns atualmente, segurança mediúnica, e tem vários livros assim cotados e conhecidos no meio espírita. Nós hoje vamos estar trabalhando de uma forma bem direcionada, nós todos praticamos a questão da doutrina espírita no nosso dia a dia, e nós sabemos ainda que temos muito a melhorar. Então, a nossa proposta é compartilhar com o internauta a nossa experiência e o nosso conhecimento que vamos adquirindo no transcorrer do nosso trabalho na seara espírita. Tanto é que, se tiverem ideias, se tiverem críticas, nós vamos estar colocando ali um e-mail, um e-mail ou um número de celular, WhatsApp, né, para que vocês possam estar nos comunicando e tirando dúvidas também sobre o conteúdo apresentado. Então, para iniciarmos assim o nosso primeiro programa de hoje, vamos fazer assim a nossa prece inicial. Então, Senhor, muito boa noite. Desejamos que nesta primeira tentativa de poder compartilhar o teu conhecimento com os nossos irmãos que neste momento nos ouvem, possamos assim, de uma certa forma, poder levar a tua sabedoria e para nós também um aprendizado. Que neste clima de paz, nesse momento, os nossos queridos irmãos que nos ouvem possam estar atentos ao conhecimento que os amigos espirituais nos trazem para aquietar a nossa alma, para podermos caminhar por um caminho ereto para a nossa evolução moral, e que a tua paz, mestre amigo, possa envolver a todos nós. Que assim seja. Então, que assim seja. Vamos assim fazer a leitura de uma mensagem na qual ela vai estar assim nos sintonizando com o conteúdo para que possamos poder ter uma tranquilidade na nossa atividade de hoje. E a mensagem número 1 do livro Fonte Viva, o livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, a mensagem número 1 diz o seguinte: o tempo, aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina, julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte um tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, não obstante, a oportunidade da indagação
importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras do que procuram aniquilá-los de qualquer forma. A velha expressão popular "matar o tempo" reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para, em seguida, recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Então, essa mensagem nós desejamos que o caro amigo internauta que nos ouve, que possa analisá-la, que possa refletir sobre isso, porque o nosso intuito é fazer com que trazer conhecimento espírita para que realmente, com o tempo, possa estar fazendo uma conexão com a leitura das perguntas que aqui nós brindamos. Feito isso, então nós vamos passar para a seguinte etapa, onde o nosso querido amigo Vladimir vai estar nos falando sobre a obra. Então, nós achamos muito importante colocar alguns tópicos para que, para quem está chegando aqui no canal, possa entender o que é a doutrina espírita. Então, Vladimir, será que você pode, na leitura, você pode nos fornecer esse rico conteúdo? Boa noite, Jimmy. Boa noite, internautas. Com certeza, a nossa intenção hoje é levar um pouquinho de esclarecimento para todos aí que nos acompanham sobre o Livro dos Espíritos, trazendo essa iluminação de Miramês. Eu vou começar, então, Jimmy, fazendo uma retrospectiva das obras da codificação espírita. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857 e foi o primeiro livro e que vai ser mais ou menos a base do nosso assunto de hoje, né? O Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, esse é o título que eu mais gosto, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865. E a Gênese, em 1868. E a cada programa comentaremos uma ou duas obras sobre o seu conteúdo e a sua importância. Ok? Então, como eu já disse, sejam bem-vindos a todos os internautas. Obrigado por nos assistirem. Nesse momento, então, iniciamos esta atividade em compartilhar o conhecimento espírita. E a referência de estudos será o Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos espíritos recebidos e ordenados por Allan Kardec. Dos 5 livros fundamentais que compõem a codificação do Espiritismo, que são aquela relação que eu acabei de falar, esse foi o primeiro, reunindo os ensinos dos espíritos superiores através de médiuns de várias partes do mundo. O Livro dos Espíritos é o marco inicial
de uma doutrina que trouxe uma profunda repercussão no pensamento e na visão de vida de considerável parcela da humanidade desde 1857, data da primeira edição francesa. Estruturada em 4 partes, né? Em alguns autores comentam que são 4 livros, né? Mas são 4 partes do Livro dos Espíritos e contendo 1019 perguntas formuladas pelo codificador. Ele aborda os ensinamentos espíritas de uma forma lógica e racional sob os aspectos científicos, filosófico e religioso. Certo, Jimmy? Essa é a apresentação inicial, então. Isso, exatamente, né? Então, a cada programa nós vamos estar levando ao querido internauta informações sobre a doutrina espírita, para que aos poucos vá tendo contato, vá desenvolvendo o seu conhecimento e também tenha condições de poder, se quiser, frequentar uma casa espírita. Muito bem, então a nossa primeira pergunta do Livro dos Espíritos é chamada, no capítulo 1, né, que considera o título Deus. Nesse capítulo nós vamos estar falando de Deus, o infinito, as provas da existência de Deus, atributos da divindade, panteísmo. Então, nessa primeira pergunta, de Deus o infinito, foi perguntado, né, a questão de Kardec, o que é Deus? E aí ele acaba dando uma resposta, né? Perdão, a pergunta feita aos espíritos por Kardec é o que é Deus? E os espíritos deram essa resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, por outro lado, vamos ouvir agora a questão do comentário de Miramês, que o nosso querido amigo Vladimir vai estar trazendo para nós. Então, dentro dessa questão toda, nós temos aqui, por exemplo, 3 pontos a ser considerados, né? Então, dentro desse primeiro ponto, o que a gente pode dizer? Por exemplo, o estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde, na sua feição mais pura, à vontade de viver. Então, os primeiros comentários nas questões propostas hoje, vou deixar para os primeiros comentários do nosso querido amigo Vladimir. Não podemos nos sentir seguros onde quer que estejamos sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre Deus, sobre o Senhor, nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua feição mais pura à vontade de viver, né? Então, por isso que quando se fala de Deus, se fala de vida. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, né? Todos os detalhes das plantas, das flores, dos animais, dos rios, das montanhas, do ar, do clima, todos esses pequenos detalhes mostram que há uma inteligência suprema, muito maior do que a das humanas, né? De um amor diferente daquele que sentimos, de uma paz operante nos mínimos registros de vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. É isso mais ou menos o que resume esse primeiro item aí. O segundo item, né, que nós consideramos importante, foi a questão do Criador, que estabelece leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades, né? Então, Vladimir, você pode nos brindar com seus comentários nesse segundo ponto?
Vamos lá, vamos tentar entender aí o que essa explicação aí de Miramês. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, né, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum da vida. Tudo que há na vida é justo e perfeito, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo o que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, né, em ambientes, às vezes até tóxicos, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada por temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Então, nós somos um dos responsáveis por fazermos alguma coisa para melhorarmos nós e aos que ao nosso redor convivem. Exatamente, né? Porque quando nós observamos a natureza, nós percebemos assim que nela nos oferta muitas coisas a partir do solo. E olhando a natureza, como você abordou muito bem, Vladimir, é a questão de saber plantar, de saber colher, de saber compartilhar, entender toda essa estrutura do clima que nos favorece, né? Só que aí existe uma bondade divina, aí existe o verdadeiro sentimento do amor. E nessa questão, nessa primeira questão, Miramês, nos chama muito essa questão do saber amar. Tanto é que, no transcorrer dos seus comentários, ele reforça muito essa questão da relação com Deus através da natureza, porque na natureza nós podemos encontrar vários segmentos, né, que podem ser estudados, podem dar para nós aquela questão da sabedoria divina, sua bondade, porque nós temos aqui, por exemplo, na Terra, uma escola que, através do corpo que nós utilizamos, nós vamos fazer um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento moral, e isso nos coloca, por exemplo, numa posição de responsabilidade, né? E dentro desse contexto todo, o que Miramês tenta passar para nós é que nós não estamos numa colônia de férias, né? É que nós devemos fazer o nosso melhor para o nosso próprio proveito. E como o Vladimir colocou aí também, é que à medida que eu vou me melhorando, eu consigo também interferir no meio da sociedade, aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, eu consigo contaminar através do exemplo, né? Porque o estudo nos proporciona uma estrutura dos nossos sentimentos, transformamos as nossas emoções em verdadeiros sentimentos de amor, e a nossa razão, ela ganha muito com isso. Então, nesse aspecto, o Miramês ele traz nessa questão de nos mostrar realmente o que é Deus. Não nos vai responder quem é Deus, mas o que é Deus ele mostra claramente dentro desse conteúdo. E na terceira questão, né, que a gente pode estar conversando, ele coloca assim: conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados da alma abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo estando andando e morando na terra. Então, novamente, vamos nos enriquecer com os comentários, né, do nosso querido Vladimir. Aí, nesse caso, então, a suprema inteligência está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Porém,
nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências de nossa ignorância. Muitas vezes nós fazemos um comentário sobre o nosso anjo de guarda, sobre o nosso mentor espiritual, mas não estamos preparados para ouvi-los e escutá-los. Eles são os intermediários entre nós e Deus, né? Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para a melhor compreensão daqueles que dormem, e o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade, anunciando um novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e que é Deus que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos como Pai de amor. Isso é muito bonito quando a gente entende, quando a gente está devidamente acordado para as benécias e por tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, né? É exatamente isso. Porque nessa questão toda, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, dentro da casa espírita, nós recebemos várias mensagens, né? Só que os amigos espirituais, eles nos enviam mensagens de alerta, de sabedoria, para que a gente tenha atenção na nossa rotina do dia a dia. Mas o que é importante é o que nós fazemos com essas mensagens. Como é que nós trazemos para o nosso íntimo, como é que nós desenvolvemos isso no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas atividades sociais. Então, por isso que é muito importante, a espiritualidade tem focado bastante e chamado a atenção sobre a autorrealização em nós. Como é que nós estamos, assim, nos desenvolvendo com todo esse estudo. Conseguimos identificar as nossas dificuldades, conseguimos trabalhá-las de uma tal forma que o amor de Jesus possa estar nos envolvendo, porque num diálogo com Maria de Magdala, ele diz a Maria que realmente o seu amor é verdadeiro, ele está despojado de qualquer inferioridade, ele é sincero e também o trabalho faz parte dele. Então, quem não trabalha não consegue entender o amor que ele proclama, devido às dificuldades que todos nós somos portadores, e também como a doutrina nos mostra, que essas dificuldades elas foram plantadas em épocas passadas e que hoje nós estamos aqui para poder trabalhá-las e minimizá-las o quanto nós pudermos. Algum comentário a mais, Vadir? Exatamente. Não, você coroou com flores maravilhosas aí o fechamento da questão 3. Tá certo. Então, só para vocês verem de novo, né? Então, nós tivemos esse contexto hoje desenvolvido, que são 3 pontos da pergunta que Miramês nos traz, né? Então, o Senhor nos dá um ambiente de fé, depois o Criador estabelece suas leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia da mansão divina, e também conhecer e amar são 2 metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Então, a sabedoria, ela é oriunda através das experiências que nós passamos no nosso dia a dia, essa troca de informações. Então, por isso que é muito importante que nos nossos estudos, que possamos conversar sobre esses assuntos embasados, né, em conhecimento. Um lembrete, por exemplo, nós não podemos aqui comentar os assuntos da doutrina espírita trazendo conhecimento externo. Nós estamos colocando aquilo que está dentro da doutrina espírita para poder interpretar os verdadeiros fenômenos, né, que realmente acontecem, que é a questão da ligação com o mundo maior, da comunicação do mundo maior com o mundo terreno e muitas outras situações que o cara internauta pode, no transcorrer do programa, vai ter um contato. Então, nós queremos agradecer a todos os que nos ouviram
esperamos que tenham gostado. E qualquer crítica e qualquer sugestão, nós vamos estar deixando ali nos comentários o e-mail ou o WhatsApp para que vocês possam entrar em contato conosco. Então, Vladimir, quer nos brindar com uma prece de encerramento, por favor? Pois não. Vamos então elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, onde nós aprenderemos bastante sobre a doutrina espírita, esmiuçando todos os detalhes que possam a cada vez mais nos engrandecer, nos enaltecer diante da caminhada na senda do bem e fazendo com que o nosso espírito carregue cada vez mais uma carga muito maior de conhecimento, para que nas próximas encarnações nós estejamos mais evoluídos, moral, intelectual e espiritualmente. Agradecemos a presença de todos aqueles que estiveram aqui, mentalizando conosco esses bons fluidos. E agradecemos também ao nosso mentor espiritual por toda a intuição que recebemos para explanar todos esses pontos, não fugindo nem um pouquinho da codificação espírita, e nos comprometendo a estarmos aqui na próximo evento, né, onde falaremos bastante sobre a doutrina espírita. Que assim seja. Que assim seja. Então, muito obrigado a quem esteve aqui conosco nessa noite. Lembrando que é um programa gravado e qualquer dúvida, novamente, eu reforço os contatos. Muito obrigado, boa noite, bom dia, tudo de bom para vocês. Boa noite. Um forte abraço a todos.